Fala galera, professor Pedro Sávio na área. Na aula de hoje iremos abordar um conteúdo fantástico da física. Faremos o estudo dos vetores, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Roda a vinheta! Gente, antes de falarmos de vetores, vamos falar um pouquinho sobre grandeza física. Sabe o que é uma grandeza física? É qualquer característica da matéria ou a ela associada que possa ser medida. Dessa forma, pessoal, nós temos basicamente dois tipos de grandezas físicas: as chamadas grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Professor, qual é a diferença entre as duas? É bem simples, meu amigo. As grandezas físicas escalares são aquelas grandezas que ficam perfeitamente definidas, que ficam muito bem informadas apenas com um valor numérico seguido de uma unidade de medida. Por exemplo, comprimento, volume, massa. Essas e outras grandezas requerem apenas de um valor numérico e de uma unidade de medida para ficarem bem informadas, bem definidas. As grandezas físicas vetoriais são aquelas que precisam de algo a mais além de um valor numérico e de uma unidade de medida. São aquelas, portanto, que irão necessitar de uma orientação, ou seja, de uma direção e de um sentido. Por exemplo, quando se deseja ir a algum lugar e, portanto, se deslocar, não basta saber a distância a ser percorrida. É preciso saber para onde vai, é preciso de uma direção, é preciso um sentido. Essas são as grandezas vetoriais. Para representarmos uma grandeza vetorial, valemos-nos do conceito de vetor, o qual é simbolizado por uma letra e, acima dela, uma seta. A ideia de vetor compreende uma reta orientada que precisa conter as três características de uma grandeza vetorial, quais sejam a direção, o sentido e o módulo ou intensidade, que compreenderá justamente o valor numérico seguido da unidade de medida. Dessa forma, como exemplo, temos o vetor A, que apresenta como características uma direção horizontal, um sentido para a direita e, admitindo que cada pedacinho seja uma unidade vetorial, teremos um módulo equivalente a 4 unidades vetoriais. Vamos agora analisar as operações com vetores, começando pela igualdade de vetores. Professor, quando eu posso afirmar que dois ou mais vetores são iguais? É bem simples, basta que eles apresentem as três características iguais: módulo ou intensidade, direção e sentido. Como exemplo, temos esta representação dos vetores A e B. Por que eles são iguais? Justamente porque eles têm mesma direção, mesmo módulo ou tamanho e mesmo sentido. Contudo, os vetores C e D não são iguais, justamente porque ao menos uma das características deles é diferente um do outro. Ou seja, neste caso, percebe-se que a direção de C é diferente da direção de D, tanto quanto o sentido de um em relação ao outro. Qual a outra operação? A adição de vetores. Professor, será que para adicionar vetores basta pegar os dois módulos e juntá-los para obter um só? Não! Para conseguirmos adicionar vetores, precisa que obedeçamos às três características deles. Em outras palavras, adicionar dois ou mais vetores significa encontrar um único vetor, chamado vetor resultante, que consiga conter, que consiga apresentar todas as características daqueles vetores iniciais juntos. Portanto, eu tenho o vetor A e o vetor B e vou ter que somá-los para produzir o vetor resultante R. De que forma? Neste caso específico, basta que você, à extremidade do vetor A, una a origem do vetor B, de tal modo que o vetor resultante será traçado a partir da origem do vetor A
chegar até a extremidade do vetor B, compreendendo justamente o vetor R. Existem casos particulares dentro da adição de vetores. O primeiro caso é quando eu tenho vetores em mesma direção e em mesmo sentido. Para determinar o vetor resultante, basta que mantenhamos a direção e o sentido, de tal modo que este vetor resultante será, em termos de módulo, a soma algébrica do módulo de S com o módulo de R. Então temos a representação de S e R, ambos unidos na mesma direção, para produzir o vetor R. O valor em módulo de R compreende a soma do módulo de R com o módulo de S. O segundo caso particular ocorre quando temos vetores em mesma direção e sentidos opostos. Neste caso, para determinarmos o vetor resultante, uniremos as origens dos dois vetores e traçaremos o vetor resultante na mesma direção de ambos, contudo, apontando para o vetor maior, neste caso, o vetor M. Para determinar o módulo do vetor resultante, basta que subtraiamos o módulo de M com o módulo de N, ok? Na adição de vetores, podemos utilizar algumas regras para melhor conseguirmos realizar essa operação. A primeira regra é a chamada regra do polígono, muito utilizada quando os dois vetores que serão somados formam entre si um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque ao somá-los e obter uma resultante, percebemos que formamos um triângulo retângulo e por isso o módulo da resultante pode ser encontrado através do teorema de Pitágoras. A outra regra muito utilizada é a chamada regra do paralelogramo. Ela é sempre usada quando percebemos que os vetores, ao serem unidos por suas origens, formam um ângulo, o qual é conhecido, neste caso, representado por um ângulo θ. Uma vez que eu conheça o ângulo θ, que eu tenha o valor do vetor A e que eu tenha também o valor de um vetor B, poderemos aplicar essa formulazinha, que é uma adaptação da lei dos cossenos, para que consigamos chegar ao resultado do módulo do vetor resultante, ok? Por fim, também temos uma outra operação chamada de subtração de vetores. Quando que eu vou utilizá-la? Quando eu perceber que um dos vetores em questão mudou de sentido e, portanto, se ele tinha um sinal positivo, passou a ficar negativo. Não esquece, alterar sinal de vetor significa alterar o seu sentido. A direção permanece, a intensidade, ou seja, o módulo permanece, mas o sentido vai ser alterado. Na representação temos o vetor A e também temos um vetor B. E aí deseja-se determinar uma resultante R, tal que R seja o vetor A menos o vetor B. Neste caso específico, percebemos que o vetor B apresenta agora um sinal negativo. Professor, então quer dizer que se B na forma positiva aponta para lá, o B na forma negativa apontará no sentido contrário? Isso mesmo. Tem um detalhe apenas. Uma vez que eu tinha A e B nesta posição, ao determinar a resultante de A menos B e, portanto, inverter o vetor B, surge um novo ângulo, o ângulo beta, que é um suplemento deste ângulo que tínhamos inicialmente. Como beta, por ser suplemento deste ângulo que eu chamarei de alfa, apresenta o cosseno de sinal negativo referente a alfa, ao utilizarmos esta fórmula, perceberemos que o cosseno de beta será negativo e que, por isso, esse sinal, em vez de mais, ficará menos. Não esquece dessa dica. Há situações em que se deseja multiplicar um vetor por um número real. Isso é muito fácil de ser feito. Suponhamos que exista um vetor A, cujo tamanho eu estou dizendo que é 8 unidades vetoriais.
e deseja-se determinar o vetor 4A. Este vetor 4A apresentará mesma direção de A, porém um tamanho 4 vezes maior. Por isso, o vetor 4A será de 32 unidades vetoriais. Cuidado, porque se o número que aparecer for um número negativo, implica dizer que, apesar de mantermos a mesma direção do vetor resultante em relação ao vetor inicial, o sentido precisa ser invertido, pois esse novo vetor apresentará um sinal oposto ao vetor inicial. Agora falaremos um pouco sobre decomposição de vetores. Professor, o que significa decompor um vetor? Ora, significa dizer que nós iremos pegar um vetor e fragmentá-lo e separá-lo em duas componentes, as quais deram origem a ele. De que forma nós iremos fazer isso? Imagine que você tem um vetor S posicionado na direção oblíqua, como aparece, e desejo encontrar quais são os dois vetores que estão originando o vetor S. Neste caso, na origem do vetor S, traçaremos um plano cartesiano com os eixos x e y, e neste plano desenharemos, tomando como referência o vetor S, os vetores componentes Sx e Sy. Lembrando de um detalhe, tanto o Sx como o Sy partirão da origem do plano cartesiano e serão projetados até a margem delimitada pelo vetor S. Tá ok? Um fato interessante é que sempre haverá um ângulo entre o vetor S e os vetores componentes, de tal modo que poderemos encontrar o módulo dos vetores Sx e Sy a partir das relações trigonométricas de seno e cosseno. Dica: quando você perceber que o vetor S é a componente, que o vetor Sx é a componente vizinha ao ângulo, para determinar o módulo de Sx, basta multiplicar o módulo do vetor S pelo cosseno do ângulo. Todavia, se você perceber que o vetor componente, como aparece com Sy, está à frente do ângulo, é oposto ao ângulo, em vez de multiplicar o módulo de S pelo cosseno, você irá multiplicar pelo seno do ângulo θ. Tá ok?